Oi, gente, tudo bom? Voltei com mais uma pílulazinha de estilo de vida saudável. E como a gente havia combinado, né, é mais uma troca de ideia, uma construção de como a gente construir, né, processos de estilos de vida saudável, como podemos nos empoderar de conhecimento e informações para que possamos fazer escolhas, né, de produtos, de alimentos, daquilo que nos faz bem, né? E para começar, eu gostaria de agradecer ao Moreno Dias, que recentemente ele fez um comentário num post que eu fiz divulgando alguns serviços e produtos que eu vendo aqui em Volta Redonda de estilo de vida saudável. E foi muito bacana o questionamento dele, porque é exatamente esse construir junto, né, coletivo, a gente trocar informações, porque na verdade a gente vive num mundo de abundância, abundância alimentar, abundância de produtos industrializados, abundância de produtos alimentícios que nos vendem a informação de que é saudável, que é nutricional, né, que vai nos fazer bem. E na verdade, o post ele falava sobre grão de bico, né? O grão de bico, aquela leguminosa que é de origem árabe, né? Que muita gente faz hummus tahine, faz falafel, e que nas dietas modernas de hoje em dia, essas low carb, sem glúten, sem lactose, a gente utiliza ele como substituição de algumas farinhas, né? E ele me chamou a atenção pelo seguinte: ele me questionou até que ponto o grão de bico ele é um insumo saudável no nosso consumo diário, porque alguns especialistas já vêm questionando a possível causa do câncer, né, através do seu consumo. E aí foi uma troca super enriquecedora, muito bacana, né? Porque nesse comodismo, né? Nessa zona de conforto que a gente tem, acaba que algumas informações passam desapercebidas. E foi aí que o Peter Picolin, que é um profissional cinesiologista do Rio, que eu sigo, e que desde que eu comecei a trabalhar com alimentação saudável, né, que eu me interessei pela cozinha, pela gastronomia saudável, ele foi um divisor de águas, assim, no meu conhecimento. Ele me fez enxergar, ele me abriu os olhos para um caminho alternativo, por algumas escolhas saudáveis que me fazem bem, né? E essa é a proposta, né? Esses vídeos que eu tô gravando, que eu tô compartilhando com todos vocês, é justamente essa troca de informação para a gente construir um estilo de vida saudável de fato, né? De bem-estar, de consciência alimentar. Bom, e ele de uma forma super embasada, científica e consciente, ele explanou, ele explicou o porquê desse grão de bico de origem brasileira que a gente compra no supermercado e consome. Ele pode acabar intoxicando o nosso organismo, né? E pode vir sim a causar algumas doenças, algumas alergias, alguns incômodos intestinais, né? Porque é o seguinte, galera, tudo que a gente come hoje em dia tá, infelizmente, modificado biologicamente, quimicamente, né? Os transgênicos, os agrotóxicos, as químicas, né? O que se produzia antigamente, tipo o leitinho e o pãozinho que as nossas avós consumiam, não é, infelizmente, o mesmo leite, nem a mesma, né, trigo que a gente consome hoje em dia. E nem na mesma proporção. Porque se a gente for parar pra pensar, antigamente, né, as nossas avós, elas tomavam um copo de leite de manhã e às vezes à noite para dormir. Hoje em dia, o que a gente consome, né, que tem derivado de leite? A gente consome o leite de caixinha, que a validade, você encontra leite com 6 meses de validade a um ano. O que a sua avó consumia não durava nem 1 ou 2 dias. E a gente tinha que ferver, lembra? Que a gente ficava tomando conta do fogão, quando a gente olhava pro lado daquele leite sujava todo o fogão, nossa, era horrível. Mas enfim, não é o mesmo leite que a gente consome, né? Então, além desse leite industrializado e modificado que o ser humano toma como se fosse um bezerro, a gente usa queijos,
processados, essa quantidade de variedade de cream cheese, de requeijão, iogurtes, enfim. E que, se a gente for parar para pensar, são produtos criados pela indústria alimentícia, que na verdade esses produtos com validade muito longa, eles surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Muitas mudanças que ocorreram nas nossas vidas, inclusive as que a gente está vivendo hoje com o coronavírus, né? E toda essa transformação social e econômica, elas têm algumas origens, digamos, de guerra, de economia, de sociedade, e que transformam o nosso dia a dia. Bom, mas voltando um pouquinho, na Segunda Guerra, para que os soldados conseguissem, né, êxitos nas suas batalhas, enfrentar dias e dias e dias em territórios com muito frio, inóspitos e tudo, então a indústria alimentícia criou produtos que tivessem uma quantidade de dias estendidos para aquele consumo. Então a validade, ela se estendeu, né? E quando acabou a guerra, a galera sabiamente virou e falou assim: opa, descobrimos um filão, né? Descobrimos mais um produto que a gente pode ganhar economicamente. E são esses produtos encaixotados, enlatados, embalados, que cada vez a gente deslacra mais, abre mais, picota mais do que propriamente prepara, né? Por isso que cozinha saudável, gastronomia saudável, ela não é assim, feita de um dia para o outro, né? Existem preparos. E um dos preparos que a gente tem, né? Eu, enquanto culinarista e curiosa da cozinha, eu sempre procuro pré-preparar e preparar os alimentos da maneira mais saudável que possa existir. Então eu estou sempre procurando, estou sempre pesquisando. E as leguminosas, que são os feijões, a lentilha, ervilha, o grão de bico, né, a gente aconselha a deixar de molho. Antigamente a gente deixava de molho da noite pro dia. Eu lembro da minha avó pedindo à noite pra gente catar o feijão, né, e deixar de molho para só no dia seguinte preparar. E aí trocava aquela água saía muito escura, né, saía até com cheiro ruim. E hoje em dia esse período, né, de molho e essa troca de água, ela aumentou. Tanto que você vê que você troca a água, ela continua com aquela espuma, com aquele odor. Enfim, então é o preço que a gente está pagando, tá? Por consumir produtos industrializados. Mas aí como é que a gente faz, né? Nossa, então eu não vou consumir nada? Não. O que a gente está querendo propor aqui é que tenhamos uma consciência alimentar. Que você pense antes de ingerir, né? Porque quando você ingere um alimento que tenha procedência com históricos químicos, né? Com química, com conservante, com corante, com altos índices de açúcar refinado, sal refinado, farinha branca refinada, aspartamo e tantos outros nomes químicos, sabe, goma xantana, que você olha, você vê um monte. Então presta atenção, porque não é, eu então não vou consumir mais nada. Não, você come, mas você come com moderação, né? A partir do momento que você tem uma memória alimentar, que você para e pensa, o que eu estou consumindo, né? Se hoje eu acordei com uma indigestão, minha barriga está estufada, ou eu tô com os meus sinos, né, entupidos, se eu tô com pigarro, se eu tô começando a desencadear sinusite, inflamação de garganta, com repetidas vezes, né, a medicina tradicional, ela, óbvio que ela vai te dar um remedinho para sanar o seu problema. Ela vai te dar um antibiótico, ela vai te dar um antitérmico, ela vai te dar um anti-inflamatório, ela vai te dar algum remédio para curar a causa, porque a medicina, ela trata, né, o seu problema ali, o momento. Mas ela não faz com que você reflita o que está ocasionando esse mal-estar. Por que você tem tido distensão gástrica, né, abdominal, que você tem tido tanta coriza e desenvolvido algumas alergias, né, e algumas doenças, que aí as pessoas começam a atrelar, não come isso que dá câncer, não faz isso que aquilo vai te prejudicar.
Então, eu te convido a pensar o seguinte, né? Primeiro, você diferenciar o que é uma alergia alimentar e o que é uma intolerância alimentar. Alergia alimentar é aquilo que você come e automaticamente você identifica que aquilo te faz mal. Né? Eu comi um abacaxi e fechou minha glote. Eu comi um camarão, me empolou, meu olho começou a inchar. Eu consumi uma castanha e senti que as minhas veias respiratórias começaram a ficar, né, um pouco danificadas. Essa alergia a gente percebe no ato, logo, né, em seguida. A intolerância não, a intolerância é um pouco mais silenciosa. Então, às vezes, o que você está consumindo hoje, só amanhã vai te dar um sinal, vai te dar um alerta, ou até, sei lá, depois de amanhã, ou daqui a 7 dias, né? Então, esse pensar, essa intolerância alimentar, é que de tanto a gente consumir, porque cada vez o ser humano consome mais, né? Eu tô triste, eu consumo, eu tô com raiva, eu consumo, eu tô ansiosa, eu vou consumir. Então, a gente acaba não prestando atenção. E de forma involuntária, a gente está intoxicando o nosso organismo. E essa intoxicação leva às intolerâncias, às alergias, às doenças, né? Vários nomes que cada vez mais, né, esses índices vêm falando, prevenindo a população de obesidade, de Alzheimer, de diabetes, de doenças autoimunes, né? A quantidade de doenças autoimunes, doenças neurológicas, doenças psicológicas. Você já parou para pensar que isso pode ter muita relação com o que você come, com o que você ingere, com o que o seu organismo absorve e como você está eliminando? Porque sim, a sua urina e suas fezes são os primeiros alertas, né, que o seu organismo pode te dar de que alguma coisa não está funcionando bem. Né? Então, eu sou culinarista, eu transformo algumas receitas, eu gosto de pesquisar alimentos, escolhi a linha saudável, né, nutricionalmente falando, para desenvolver o meu trabalho, mas eu não sou uma nutricionista, eu não sou médica, eu não sou especialista da área da saúde. Então, eu recomendo você a procurar um nutricionista, um médico, né, da sua confiança, e que vocês dois juntos possam traçar um planejamento nutricional, tá? O que eu tô fazendo aqui é convidar você para refletir seus hábitos. E se esses hábitos, essas escolhas, se elas estão saudáveis, né? Se você tá gastando o seu dinheiro com produtos de validade longa, mas em contrapartida, a validade da sua qualidade de vida, da sua saúde cada vez diminui mais, tá? Então, bom, eu queria agradecer imensamente, né, todas as pessoas que fazem essas provocações diariamente. Agradecer mais uma vez ao Peter Picolin. Então, fica a dica aí, segue lá a página dele, que é muita informação séria, informação baseada em pesquisas e principalmente em vivências, né? Cada vez mais a gente vê pessoas com problemas no corpo, postural, com dores, com enxaquecas, e que ficam indo em médicos buscando tratamentos tradicionais e que na verdade isso não tem fim, porque não está tratando a raiz do problema. Então, às vezes a raiz do seu problema, da sua doença, da sua alergia, do seu mal-estar, da sua falta de energia, da sua falta de sono, pode estar diretamente ligada ao que você ingere. Então, galera, presta atenção, né? Em tempos de casulo, em tempos de nos reservarmos em casa, começa a observar, começa a produzir um pouco a sua comida, né? Eu sempre coloco algumas dicas de receita, vou intensificar um pouco mais, né? Algumas dicas de como temperar, como preparar, como comprar, como armazenar, o que combinar, porque a gente precisa nutrir o nosso organismo, a gente precisa hidratar o nosso organismo, mas com alimentos e nutrientes saudáveis, não só da indústria alimentícia, tá? Então, vamos lá, dica número 1. Deixa eu molhar a palavra aqui. Eu convido você a começar a eliminar
a todos os líquidos industrializados. Eu me refiro aos refrigerantes, aos suquinhos de caixinha, pozinho, garrafinhas, todos esses que vêm prontos, né? E mesmo que tenham rótulos e promessas de orgânicos, saudáveis, dá uma olhadinha no rótulo, olha lá a tabela nutricional, tá? Separa também, deixa um pouco a cerveja de lado, porque a cerveja também ela tem muito açúcar, ela tem muito carboidrato, muito desses cereais que nós julgamos ser integral e do bem, não são. Então, quando a gente ingere cerveja, a gente ingere numa quantidade alta. Então, eu aconselho até trocar por uma tacinha de vinho, tá? E é isso. Vamos tentar eliminar todas essas bebidas industrializadas, inclusive o leite. Aquele leitinho que você acha que você toma e tá... Ah, estou tendo estilo de vida saudável como a minha avó? Não está. O leite que a sua avó tomava não é o mesmo leite que nós estamos tomando. Então, vamos começar por aí, tá? E vamos trocando informação. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, faça, comente, pra gente poder continuar essa troca, né? Essa construção de estilo de vida saudável e alimentação saudável. Até a próxima, gente. Beijo, saúdem-se, cuidem, tomem bastante líquido, bastante chá, tá? Façam seu próprio alimento, aproveitem o tempo a nosso favor, tá? Beijo, fique com Deus.